E Tiago, já no segundo versículo, ele fala sobre crentes que passam por provações. E uma das provações que Tiago, ele fala ali, é exatamente a provação da perseguição. Os crentes aos quais Tiago está escrevendo, eles estavam sendo perseguidos pela sua fé. Diversos desses crentes que são os recipientes primeiros da carta de Tiago, aqueles a quem ele realmente escreveu a carta em primeira mão, eles sofreram a morte nas arenas e nos coliseus romanos. Mortos por gladiadores, mortos por feras, soltas no coliseu. Hoje de manhã eu passei para os irmãos o nome de um livro, alguns até eu sei que já baixaram o livro, chama-se Mártires do Coliseu Romano. Então, se você puder baixar esse livro e ler, é um livro bem antigo, eu não sei se você vai conseguir comprar em alguma livraria, mas ele vai ali de forma bem vívida narrar o que era a vida daqueles primeiros cristãos que sofriam perseguição. E Tiago escreve para eles, Pedro também escreve para eles. Pedro, ele escreve, nós vamos ler muitas coisas aos crentes perseguidos, mas o que nós estamos percebendo é que essas histórias de perseguição, elas não estão ficando apenas no passado, mas o próprio Senhor Jesus e os apóstolos deixaram em suas cartas escrito que no final do tempo da igreja, que eu creio é o tempo que estamos vivendo hoje, às portas do arrebatamento da igreja, a igreja novamente seria perseguida da forma que foi perseguida no primeiro século. Eu creio sinceramente que não está longe o tempo de, assim como foi no primeiro século, nós novamente voltarmos a termos mártires cristãos. Notem que o Senhor Jesus, ele prometeu uma coroa àqueles que perdem a sua vida pela fidelidade a Ele. Eles não a perderam, eles estão dando a Cristo como realmente um sacrifício de louvor. Um mártir é aquele que morre pela sua fé em Cristo. E creio eu, não daqui a muito tempo, nós vamos voltar a ter mártires da fé. Por quê? Devido à perseguição contra aqueles que se levantam contra a igreja. Se você é um crente verdadeiro em Cristo Jesus nesse tempo, você sabe que é alguém que está andando na contramão. Você está andando na contramão desse mundo. Você está andando na contramão do que o mundo pensa e deseja. Você é um estranho a esse mundo. Os teus pensamentos não são os pensamentos desse mundo. E o que nós vamos ler hoje na palavra de Deus diz que por causa disso, esse mundo te odeia. É exatamente essa palavra. Esse mundo odeia e persegue aqueles que são de Cristo. Eu quero ver com os irmãos nessa noite, em primeiro lugar, a natureza do ódio. O que é o ódio contra os filhos de Deus? Depois, como o ódio ele opera, como ele trabalha. Em terceiro lugar, eu quero ver e observar com os irmãos a exortação do apóstolo Pedro na sua primeira carta, àqueles crentes que são perseguidos. E terminar dizendo aos nossos irmãos qual deve ser o comportamento do crente que sofre perseguição. Vamos nos propor a isto e vamos pedir que o Espírito Santo de Deus, o pedimos em oração, que Ele nos ajude nesse propósito. Primeiramente, a natureza do ódio. Qual é a natureza do ódio que o mundo demonstra contra os filhos de Deus? Notem que a natureza desse ódio é contra Deus Pai e contra o seu povo. Ele não te odeia, o mundo não odeia você particularmente. O mundo odeia o povo do qual você faz parte. O mundo odeia o corpo do qual você faz parte, o corpo de Cristo. Em João capítulo 15, o Senhor disse: se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-nas e me odiaram a mim e a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na lei, odiaram-me sem causa. Não havia uma causa específica pela qual eles odiavam o Senhor Jesus. Eles o odiavam porque ele vinha de Deus, e o mundo odeia tudo aquilo que vem de Deus. No capítulo 17 de João, o Senhor ainda diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu do mundo não sou. Então aqui o Senhor dá a razão, o ódio do mundo é contra o nosso Deus,
E se estivermos ao lado do nosso Deus, seremos odiados também. A natureza do ódio ainda pode ser dita que ela é proibida por Deus, porque o ódio equivale ao homicídio. Em relação a nós, a palavra de Deus diz, em Colossenses: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Se o mundo nos odeia, nós jamais somos chamados a odiar o mundo. Se o mundo demonstra ódio contra os filhos de Deus são chamados a não demonstrar o mesmo ódio pelo mundo. Aqui mesmo, 1 João 3,15, ele diz que qualquer que odeia seu irmão é homicida. Ele está comparando o ódio ao homicídio. Porque quando odiamos alguém, é porque nós já cometemos homicídio contra ele no nosso coração. Em terceiro lugar, o ódio sempre é disfarçado com uma capa de engano. Notem que o que Provérbios diz: aquele que odeia dissimula com seus lábios, mas no seu íntimo encobre o engano. Quando te suplicar com voz suave, não te fies nele, porque abriga 7 abominações no seu coração, cujo ódio se encobre com engano. Você pode estar dizendo: pastor, eu não vejo que o mundo está nos odiando. Então leia bem esse versículo que diz que o ódio se encobre com engano. Se o mundo pudesse, e a Bíblia claramente na carta aos Tessalonicenses fala isso, que é algo que detém a manifestação do anticristo e o ódio contra os filhos de Deus, é a presença do Espírito Santo e da igreja nesse mundo. Mas este ódio, ele está encoberto e claramente será revelado. A natureza do ódio ainda inclui que o ódio produz contenda e amargura. Provérbios novamente nos ensinando e dizendo que o ódio excita contendas. Você está observando todo o debate que há em torno de família no nosso tempo, no nosso país. Você tem observado as contendas que têm sido levantadas a respeito disso. As pessoas não somente querem dar a sua opinião, mas elas querem mostrar o seu desagravo contra aqueles que são contrários à sua opinião. Provérbios 15 ainda diz que melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. Ou seja, melhor a humildade do que o orgulho e com ele todo o ódio que advém disto. Melhor realmente ter o pouco para o seu sustento do que, provando das coisas desse mundo, também provar o ódio. Em quinto lugar, o ódio faz oposição ao fruto do Espírito, porque ali em Gálatas há 2 questões. Primeiro, as obras da carne, nas quais estão o ódio, e depois o fruto do Espírito, no qual está o amor. O ódio é o avesso do amor, e o ódio é a resposta do mundo ao amor de Deus. Isso é interessante, não é? Como o mundo responde ao amor de Deus? Com mais amor? Não. O mundo responde ao amor de Deus com ódio. Essa é a resposta do mundo ao amor de Deus demonstrado em Cristo: ódio. Essa é a resposta do mundo à cruz de Cristo. Eles odiaram, zombaram e crucificaram. Quanto mais Deus demonstra o seu amor, mais o mundo o odeia. E finalmente, o ódio é uma característica do paganismo ou da idolatria, porque ao descrever a idolatria e o paganismo em Romanos 1, a Bíblia diz que estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja e de homicídio. Então, este ódio é uma característica da impiedade deste mundo. Quando eu leio Gênesis capítulo 6, principalmente o verso 5, quando diz que o Senhor, eu não vou colocar, não coloquei na projeção, estou citando, quando o Senhor olha para esse mundo recém-criado, não havia nem perto da quantidade de população que havia aqui, o Senhor ele olha no capítulo 6 de Gênesis e diz que o que ele vê é que havia apenas maldade no coração do ser humano. Ódio. É isto que é o ódio, a natureza do ódio que está sendo levantada contra a igreja e contra aqueles que amam Deus. Agora, como o ódio opera? Como o ódio trabalha? Em João capítulo 15 nós lemos que Jesus diz assim:
Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então ele dá uma razão. Ele realmente demonstra por que o mundo odeia os filhos de Deus. Ele está dizendo, vocês não são do mundo, mas eu vos escolhi e vos chamei do mundo. Então nós podemos elencar aqui algumas razões para isso. Em primeiro lugar, e com base nesse versículo, em primeiro lugar, o mundo aceita aquilo que é equivalente a ele. O mundo não aceita aquilo que é estranho a ele. E olhe, filho de Deus, você que serve o Senhor Jesus Cristo, você é estranho a esse mundo. Você não é o tipo de pessoa que esse mundo deseja andando pelas ruas. Olhe bem que questão. O cristão é o melhor tipo de cidadão que você pode imaginar. Na sua honestidade, no seu pacifismo, no seu cuidado para com o próximo. Os crentes são o melhor tipo de cidadão que um país pode desejar. Mas nós percebemos que quanto mais andamos como cidadãos do céu, mais os cidadãos da terra nos desprezam. Essa é a realidade. Romanos 1,32 mostra que, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de mortos que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Ou seja, o mundo, ele consente com o pecado, mas ele não consente com a santidade. O mundo está pronto a consentir com aquilo que é podre, com aquilo que é mal, com aquilo que é pecaminoso. Mas o mundo não está pronto a aceitar aquilo que é santo e puro. Está aqui a questão. O mundo se opõe àqueles que são santos. Em segundo lugar, o crente está fora do círculo de intimidade e de confiança do mundo. O Senhor Jesus Cristo assim disse em João 15. Se o mundo vos odeia, sabei do que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Ou seja, claramente, nós estamos fora do círculo de intimidade e de confiança deste mundo. O mundo não confia nos filhos de Deus. O mundo não tem prazer na presença, na amizade, na comunhão dos filhos de Deus. Eles podem dizer que somos caretas, que somos atrasados, que somos santarrões, podem levantar grandes coisas contra nós, mas a realidade da palavra de Deus é que nós não pertencemos a esse mundo e estamos fora do seu círculo de confiança. O mundo não confia nos filhos de Deus. Colossenses diz que o Senhor nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E Gálatas 1,4 diz que o Senhor nos resgatou, Ele nos livrou desse presente século mau. Ele nos desarraigou, tirou nossas raízes. E por isso o mundo não nos reconhece como parte dele. Em terceiro lugar, o mundo persegue quem rejeita e denuncia, quem não compartilha do seu padrão. Se você não compartilhar do padrão pecaminoso impróprio desse mundo, o mundo não vai dar lugar a você, vai perseguir, rejeitar e denunciar aquilo que você está fazendo. O mundo está sempre pronto a denunciar aqueles que não compartilham do seu padrão. Em Lucas, quando Simeão conhece a Jesus, está escrito assim, e ele está falando assim, eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Jesus Cristo, Ele tem o poder de demonstrar o que há no coração de uma pessoa. Por que as pessoas odeiam Cristo? Você pode ler o primeiro capítulo do Evangelho de João. Por que as pessoas não se achegam para a luz? Porque a luz demonstra a podridão do coração delas. Eu agradeci as pessoas que nos visitam, e somos realmente gratos, mas nós podemos perceber que grande parte das pessoas desse mundo, eles não vêm à igreja, porque eles sabem que o Espírito Santo e a palavra de Deus vai revelar, para eles mesmos, não para ninguém, mas ao próprio coração deles, a podridão e a imundícia da alma deles. Todo aquele que ainda não foi perdoado por Cristo, todo aquele que ainda não foi salvo por Cristo, está morto em seus delitos e pecados. A Bíblia não tibuteia, a Bíblia não pensa em dois momentos para dizer, ela diz claramente
sobre a podridão da alma de um homem que não conhece Cristo. As pessoas não querem ouvir isso. Elas não querem ouvir o que Deus pensa delas. Em João capítulo 7, o Senhor disse que o mundo não vos pode odiar, mas ele odeia a mim, porquanto eu testifico que as suas obras são más. Eles odiaram o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor deu testemunho do pecado deles. Eles odiaram o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo confirmou as más obras do coração deles. Em João capítulo 3, o Senhor diz assim, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Não vem para a luz, odeia a luz, não deseja a luz. Sabe qual é a prova que você é um filho de Deus? É quando você ama a luz. Quando você ama a luz de Deus, que por um lado revela a nossa podridão, e por outro lado revela a graça de Deus que nos transformou. O mundo religioso, ele não aceitou Jesus, ao ponto de João dizer que veio para o que era seu, e os seus não o receberam, ou seja, não o reconheceram, não entraram num relacionamento com ele. Em João capítulo 1, verso 11, está escrito isso. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, não lhe deram boas-vindas. Em João 9 está dito que ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. É por isso que as pessoas não querem a verdade de Deus. É por isso que elas não querem a verdade da Bíblia. É por isso que elas não querem Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ilumina a todo aquele que vem diante dele. Porque Jesus Cristo mostra o mais profundo do nosso coração. Nós podemos dizer claramente que a nossa infelicidade antes de conhecermos a Cristo, infelicidade que muitas vezes nós não reconhecíamos, infelicidade e tristeza que por vezes negamos, mas reconhecemos no momento em que conhecemos a Cristo como nosso Salvador. Quando a luz do Evangelho adentrou no nosso coração, nós descobrimos o tamanho da miséria que nós andávamos. Nós descobrimos como era a morte que nós estávamos e quem éramos longe de Deus. Um crente verdadeiro se reconhece pela verdade, que aconteça o que acontecer, ele jamais quererá voltar, desejará voltar para as trevas de onde saiu. Jamais. Ele agora ama a luz e ele sabe o que a luz fez por ele. A luz de Cristo torna claro ao indivíduo o significado, o propósito da sua vida. Quando Jesus ele encontra os líderes judeus, em Mateus 23, ele diz assim a eles: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos e dizeis: se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Então Jesus diz: assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Depois ele diz: portanto, eis que vos envio os profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Aquelas pessoas conheciam como nenhum outro povo o Velho Testamento. Sabiam quem era Deus, sabiam das promessas de Deus. E foram pessoas que maltrataram os profetas e todos aqueles que o Senhor enviou. E finalmente, quando o próprio Filho de Deus veio a esse mundo, como bem diz a parábola onde Jesus contou a eles, que eles mataram o filho do dono da vinha, eles fizeram o mesmo com Jesus, porque amavam as trevas e não queriam vir para a luz. Diante disso, diante da demonstração desse ódio, qual exortação a palavra de Deus tem a dizer a nós, seus filhos? O apóstolo Pedro, ele nos traz a exortação quanto à perseguição. Pedro aqui nos traz um ensinamento quando somos perseguidos por este mundo, devido à nossa fidelidade ao nosso Deus. Mas Pedro, ele vai falar duas coisas. Duas. Primeiro, ele vai falar da perseguição que glorifica a Deus. E depois ele vai falar de um tipo de perseguição que não glorifica a Deus. Primeiramente, vamos observar a perseguição
quando ela glorifica a Deus, quando o Filho de Deus é perseguido, e isso traz glória ao nome de Deus. 1 Pedro capítulo 2, versos 19 e 20. 1 Pedro 2, versos 19 e 20. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Mas se fazendo bem, sois afligidos e sofreis, isso é agradável a Deus. Se fazendo bem, sois afligidos, perseguidos e sofreis, ele diz, Deus se agrada disso. Deus se agrada quando o seu povo é perseguido por causa da verdade. E há algumas razões para isso. Quando o seu povo é perseguido devido à prática da vida piedosa. Notem o que Paulo diz em 2 Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, o modo de viver, a minha intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições. Notem então que quando o crente demonstra a verdadeira fé no Senhor e o propósito de glorificar a Deus, essa perseguição que vem por isso. E Paulo deixa claro no final do versículo quando diz, e também todos que querem viver piamente em Cristo padecerão perseguições. Perseguições por quê? Por viver uma vida piedosa. Você deseja agradar a Deus, você deseja obedecer a Deus e você sofre perseguições? Paulo está dizendo, todo aquele que quiser agradar a Deus vai sofrer perseguições. Todo. O Senhor disse em Mateus 5,10 que são bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Por causa da justiça, ou seja, por aquilo que fazem em nome de Deus. A Bíblia dá exemplos disso. Abel, ele foi perseguido por Caim devido ao seu bom testemunho. Moisés foi perseguido por Faraó devido à sua fidelidade para com Deus. Davi foi perseguido pelo rei Saul porque resolveu obedecer a Deus. Daniel foi perseguido por homens idólatras porque desejou ser fiel ao seu Deus. Os apóstolos foram perseguidos e apenas João teve morte natural. Eles foram crucificados, apedrejados, degolados pela fidelidade ao seu Senhor. O Senhor Jesus foi perseguido por aqueles a quem Ele veio salvar. Todos aqueles que querem viver ao lado de Deus serão perseguidos. Você está preparado para isso? Você está entendendo o preço que pagamos pela nossa fidelidade ao nosso Deus? Deus não nos enganou, jamais Ele faria isso. Ele não omitiu essa questão. Ele é muito claro quando diz, se você for fiel a mim, se você andar nos meus caminhos, o mundo vai perseguir-te. Notem o amor do Senhor por nós ao dizer isso. Mas eu quero dizer a vocês uma coisa. Eu prefiro 1000 vezes ser perseguido ao lado de Cristo do que uma vez só andar ao lado dos perseguidores que rejeitam o meu Salvador. Eu prefiro ser perseguido por amor a Cristo do que rejeitar o meu Salvador. Eu li uma ilustração de uma pessoa que foi, num país comunista, perseguido pela sua fidelidade a Cristo. Foi perseguido porque não quis negar o nome de Cristo e que usou as mesmas palavras que Policarpo, o bispo de Esmirna, usou na sua morte. Estava sendo instado a rejeitar Cristo, a blasfemar de Cristo, a dizer que não servia a Cristo, e as suas palavras foram, Jesus Cristo jamais me fez mal algum, Ele só fez bem à minha vida, como eu posso sinceramente negá-lo? Como eu posso sinceramente negar aquele que deu a sua vida por mim? Em segundo lugar, Pedro fala de um tipo de perseguição que não agrada a Deus. No verso 20 ele diz, porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Então nem todo tipo de perseguição, e é preciso dizer isso, é uma perseguição que glorifica a Deus. Observe pelo menos 4 questões nessa questão de que nem toda perseguição é por motivo de sermos fiéis a Deus. 4 motivos de uma perseguição que não é por fidelidade. Primeiro, quando a perseguição é devido ao nosso comportamento diante dos incrédulos. Quando temos falta de bom senso, quando somos pessoas difíceis de conviver, quando nos falta sabedoria ou no nosso modo de testemunhar. Já vi crentes, eu já falei isso aos irmãos,
que foram perseguidos no lugar onde moravam. Alguns traziam imensas caixas de som e colocavam lá na frente da casa, na frente do portão da casa. Ligavam lá a caixa de som nos últimos volumes e colocavam hinos evangélicos. De longe você escutava os hinos tocando, belos hinos. Mas olha, eu tenho a dizer a você que as pessoas incrédulas não vão achar que os hinos são belos. Conheço um que quando ele fez isso, o vizinho colocou também de frente outra caixa de som maior ainda. E colocou suas músicas imorais lá. De um lado da rua você ouvia os hinos, do outro lado da rua você ouvia as músicas imorais. Que não ia terminar bem. Nunca termina bem. Esse não é o tipo de perseguição que glorifica a Deus. Isso é perseguição por falta de bom senso. Deus não é glorificado dessa forma. Em segundo lugar, quando a perseguição é devido ao nosso comportamento diante de outros crentes, por fanatismo ou por excesso de zelo. O Senhor nos chama a ser zelosos, mas nos chama também a ter cuidado com o excesso de zelo. Nos chama a ser santos, mas nos chama também cuidado aos extremismos. Não há glória nenhuma quando somos perseguidos devido ao nosso mau comportamento. Em terceiro lugar, quando a perseguição é devida a defendermos algum ponto de vista humano. Quando você não está defendendo a verdade de Deus, mas coisas humanas, como por exemplo, doutrinas formuladas por homens. Eu acrescentei duas ali que normalmente vejo que há problemas. Calvinismo versus arminianismo. Quando você coloca um diante do outro normalmente, não é a glória de Deus que transparece. Práticas litúrgicas. Você acredita que eu já vi crentes, pelo menos creio que eram crentes, quase ir às vias de fatos, um gostava de cantar hinos do cantor cristão, e outro gostava de cantar os cânticos, ou os corinhos, e quase se agrediram por preferência. Eles estavam preocupados em glorificar a Deus. Você está me perseguindo porque você não gosta da mesma música que eu. Isso não glorifica a Deus. Por práticas diárias, como roupas ou corte de cabelo, por exageros nessas questões. Crentes sendo perseguidos por exageros, coisas que a Bíblia não manda e nem são de bom tom ou de bom senso. Em quarto lugar, quando a perseguição é por motivos políticos religiosos, quando, por exemplo, está se colocando a se defender dogmas políticos ou regimes políticos. Irmãos, deixa eu dizer algo para os irmãos. Deus não nos chamou para defender PT ou PMDB ou PSDB. Deus não nos chamou para isso. Acreditem, eu conheço e sei de igrejas que racharam, se dividiram por questões políticas. Questões políticas. Uma parte da igreja apoiando um candidato, outra parte da igreja apoiando outro candidato, até que deu briga. Isso não é perseguição pela nossa fé. Isso é perseguição por falta de sabedoria. Todos nós devemos ser cidadãos responsáveis e exercer o nosso voto de forma responsável, mas isso é com você. Pessoalmente com você. Ore, peça que Deus lhe ajude a escolher o melhor candidato, mas isso é com você. Não defendemos tais coisas. Ser perseguido por isso não é aquilo que Deus quer de nós. E finalmente, então, para completarmos, falando sobre o ódio e perseguição aos crentes, qual deve ser o nosso comportamento diante da perseguição? Se você for e tiver a graça de ser perseguido por causa da sua fé, você já pensou que glória lá no céu receber a coroa dos mártires? Você já pensou quando nós estivermos lá no julgamento no bema de Cristo e adentrarem aquelas centenas e centenas de irmãos, mártires da fé, heróis da fé descritos em Hebreus 11, recebendo a coroa dos mártires. Demonstraram seu amor a Cristo, dando a sua vida. Você talvez não precise dar a sua vida para glorificar a Cristo assim,
Mas observe o que a palavra de Deus diz, para que você glorifique a sua vida em meio à perseguição. Em primeiro lugar, não retaliar quem nos persegue. Romanos 12:19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Você está sendo perseguido pela sua fé, está sendo maltratado pelo seu testemunho de cristão. A Bíblia está dizendo: você não tem o direito de vingar-se. Você não tem o direito de levantar-se contra. Não vos vingueis a vós mesmos, mas ele diz: dai lugar à ira. A ira de quem? A ira de Deus. Deus está dizendo no seu lugar. Ele não está lutando contra você, ele não está maltratando a você, mas tudo que ele está fazendo é contra mim. Minha é a vingança, não sua. Não responda mal por mal, jamais. Em segundo lugar, é motivo de júbilo ser perseguido, pois comprova a nossa filiação. Pois João disse, e nós lemos: não vos maravilheis se o mundo vos odeia, mas ele diz: meus irmãos. A perseguição é uma característica desses irmãos de Cristo. Em Filipenses 1:29 diz: porque a vós foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Ele está dizendo: vocês têm um privilégio. Vocês têm o privilégio de crer em Cristo, e vocês são os únicos que têm o privilégio de padecer por Cristo. Vocês são os únicos que têm o privilégio de ter a glória imensa, inalcançável pelos homens desse mundo, de padecerem por amor ao Salvador. O Senhor Jesus Cristo assim nos disse em Marcos capítulo 10: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, campos, por amor de mim e do Evangelho, e não receba 100 vezes tanto, já nesse tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos. Tudo de bom, não é? Ele está dizendo que quando adentramos na família de Deus, nós temos tantas mães, tantos pais, tantos irmãos, tantas casas, mas ele acrescenta: com perseguições. Ele está dizendo: a nossa recompensa nesse mundo é perseguir. Para terminarmos, 1 Pedro 4,19 diz: portanto também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem as suas almas, como ao fiel Criador, fazendo o bem. Nós devemos ser o tipo de pessoas que, mesmo perseguidos por esse mundo, continuamos a fazer o bem a esse mundo. O nosso compromisso e a ordem de fazermos o bem, mesmo ao nosso inimigo, não se encerra enquanto não deixarmos esse mundo. Se por acaso, irmão, você for zombado, traído, ridicularizado, se no seu trabalho você não recebeu a promoção porque você é crente, confia em Cristo, se na sua escola os seus colegas estão zombando de você, porque você diz a eles que tem a certeza da vida eterna, se talvez ainda mais triste, se dentro da sua família, até mesmo seu pai ou a sua mãe zombam de você, porque você é fiel a Cristo, a Bíblia está dizendo: continue fazendo o bem para eles. Jamais se canse de fazer o bem, mesmo aqueles que estão perseguindo. Sabe por quê? Nós amamos as pessoas. E se a perseguição é dentro da família, nós amamos nossa família. Mas acredite, a única forma, talvez, deles conhecerem o amor de Cristo por eles, está em você. É o seu testemunho. É aquilo que você está fazendo. Então mostra a eles que assim como Jesus Cristo os amou e deu a sua vida pelos seus inimigos, você está disposto a amar aqueles que Cristo amou. Está disposto a fazer o bem. Está disposto a pagar o preço, a sofrer as perdas, se assim for necessário, para que as pessoas conheçam o amor de Deus. Você pode dizer: pastor, eu já tenho sofrido tanto, eu tenho enfrentado tantas coisas, eu tenho me calado diante das ofensas,
Eu tenho sofrido de tantas formas e eu nunca vi ninguém absolutamente vir a Cristo pelo meu testemunho. Amém? Porque você ainda não chegou no local onde as almas são colhidas. Porque você sabe, se lá no céu, quando você estiver diante do Senhor, alguém não vai chegar em você e dizer: olha, eu estou aqui hoje, porque eu vi Cristo na sua vida. Você não sabe. Então continue a fazer o bem, continue a fazer o certo, continue sendo fiel a Cristo, e lá no céu nós saberemos o tamanho da colheita que nós vamos ter. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar.